Olá, pessoal, que bom! Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre fé e tomando exemplos da vida de Abraão e extraindo princípios para a nossa vida. Agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, acompanhando esta série, e que você esteja atento aí ao que nós vamos ministrar através do estudo número 7, A Espera do Deus dos Milagres. Essa expressão esperar, a gente precisa tomar cuidado com o significado, com o sentido da expressão. Eu vou desenvolver mais o assunto e vocês vão entender por que eu estou chamando a atenção logo de início. Nem sempre Deus vai atender as nossas orações de imediato. Nem sempre, ok? Só para a gente já ficar com o radar aceso. Nem tudo o que pedimos a Deus é conveniente. Pode ser lícito, mas não é conveniente. Conveniente do ponto de quem? Do ponto de vista de Deus. Ele é a fonte, é a mão dele que opera, não é? E ele sabe de todas as coisas. Então a gente tem que começar a baixar a bola no sentido da humildade, tá bom? E aí envolve uma série de questões. A perfeita vontade de Deus, a minha metanoia, que também está ligado, porque senão eu não consigo entender a perfeita vontade de Deus, eu não consigo entender como acessá-la e assim eu não vou experimentá-la. Então está tudo ligado, ok? Atender os desejos do meu coração pode ser uma coisa arriscada. Por acaso o meu coração é maduro? Essa é uma pergunta que incomoda, ok? Por acaso aquilo que eu estou pedindo, eu tenho sabedoria para lidar com aquilo? É outra questão que eu estou trazendo aqui. Aquilo que eu estou pedindo vai glorificar o nome de Deus? Vai ter utilidade na edificação do corpo de Cristo? Olha aí, eu introduzi várias questões em cima de Deus atender os nossos desejos. Por isso que eu chamei a atenção para a questão de esperar. Esperar significa que você é humilde, que você é submisso, que você confia em Deus porque Ele é fiel, não é? E que você tem paciência até que, porque ter paciência para esperar para ver o que vai dar, isso não funciona. O sentido da paciência, da perseverança não é esse. Então a gente tem que começar a entender o significado dessas coisas nas nossas petições. E aqui nós vamos ver um caso aqui na vida de Abrão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 2. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Ela era estéril. Vá e deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Família falando de filhos, ou uma descendência. Abrão aceitou a proposta de Sarai, porque estava olhando para o mordomo da casa, o Eliezer, que nem era parente dele. Veja bem, é uma circunstância, e a circunstância começa a pressionar e vai batendo um friozinho no coração, não é mesmo? E é aí que você toma decisões precipitadas
E decisões precipitadas têm consequências, e a fatura sempre chega. Essa é a questão. Mas vamos lá. Quando Ismael, filho de Agar, nasceu, Agar era serva de Sarai. Abraão estava com 86 anos. Ok? Guarda bem aí. E quando o filho da promessa nasce, que é Isaque, aí é filho de Sarai, um milagre de Deus na vida do casal, Abraão estava com 100 anos. Então, nós tivemos aí um período de 14 anos entre Ismael e Isaque. E quando Isaque nasce e começa a crescer, Ismael começou a aborrecer Isaque. Aí depois nós vamos estudar esse assunto um pouco mais para frente. Mas aqui o que interessa é o quanto você se apega à promessa de Deus. Porque o tempo vai passando e você começa a querer vacilar na dependência do cumprimento da promessa de Deus. E é aí que está o perigo. E Satanás, como tentador, como um enganador, ele vai fazer pressão para que você tome uma decisão precipitada, querendo pautar Deus, apressando o plano de Deus, ou querendo mudar a promessa, e aí você acaba tomando decisões erradas, e isso acontece demais na nossa vida. A falta de intimidade, a falta de experiência, a gente acaba se precipitando na vida. E isso tem consequências, não é? É disso que nós estamos tratando aqui, nesse caso específico. Veja bem, por mais que eu queira, eu não sou mais inteligente do que o meu Deus. Deus é fiel àquilo que Ele disse. Então, eu tenho que me acalmar. Eu não tenho como pautar Deus, mudar o que Ele falou, apressar o que Ele falou, enfim, eu não tenho a condição de fazer isso, nem a sabedoria, nem o poder. E não adianta querer fazer do seu jeito que vai dar errado. Aí vai dar trabalho para Deus, Ele vai ter que mexer naquela situação que uma decisão apressada criou. Ok? Mas eu também não posso ficar ansioso porque o tempo está passando. Deus sabe de todas as coisas, o momento certo de agir, a hora certa, o tempo determinado para que algo aconteça. Principalmente se estiver dentro do plano que Ele tem para a minha vida, de utilidade na casa de Deus, da minha vida como instrumento, como canal, para realizar algo em nome de Deus. Então aí, não sou eu que vou estabelecer os termos, é Ele quem estabelece. Qual é a minha parte? Aonde está a minha responsabilidade? É crer em Deus, é crer, é confiar nele, é ter uma convicção plena de que Deus é fiel, Deus é poderoso e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Do jeito dEle, na hora dEle, porque é para a glória dEle. E muitas vezes, Deus não diz tudo. Ao longo do tempo, Ele vai trazendo detalhes daquilo que Ele já disse. E aí vai formando uma convicção mais enraizada dentro de mim. Mas Deus testa a minha fé, a minha paciência, a minha espera, mas é a espera da fé, não é a espera da passividade.
É aqui que eu quero chamar a atenção. É a espera confiante de que Deus vai operar, e enquanto eu espero, eu estou adorando a Deus e servindo a Deus. Eu não fico sentado esperando para ver o que vai dar. Não é assim que funciona. Enquanto eu espero o cumprimento de uma promessa, eu vou agindo de forma ativa e proativa para que aquela promessa se realize. Olha só que interessante a minha convicção de fé, a minha perseverança de fé, que tem frutos e vai preparando o ambiente, a atmosfera, para que a promessa se cumpra. Então não tem nada a ver com passividade. E enquanto isso, Deus vai trabalhando a minha maturidade, para que aquela promessa, aquela bênção, não fique desperdiçada na minha vida, porque tem que produzir frutos para a glória de Deus. Uma coisa é certa, nem sempre eu tenho maturidade para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é tranquilo, você tem que ter humildade para reconhecer isso. Então, enquanto isso, você vai trabalhando a sua maturidade, porque é uma obra de cooperação com o Espírito Santo. Ok? Imagine uma situação, um pai vai dar um carro para um filho e ele não sabe dirigir. Então, fica um negócio meio esquisito. Eu vou dar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir. Então, não é melhor trabalhar a habilidade dela primeiro? É uma questão de inteligência. Não é? Deus é assim, Ele é inteligente, Ele sabe o que fazer. E outra coisa, Deus tem que trabalhar a arrogância, a independência, a soberba do nosso coração, porque senão a gente vai chamar a atenção para si mesmo e não para a glória de Deus. Então Deus tem que trabalhar tudo isso na minha vida. Eu tenho que ter humildade para me render nas mãos do oleiro. Ok? É interessante, sabe? Ontem eu estava, é muito difícil, mas ontem eu ouvi a pregação de um pastor, e ele, um homem muito consagrado, mas ele falou assim, Deus me levou para um outro nível, e usou um anjo para mandar um recado para ele através de uma profetisa. E esse anjo já tinha aparecido para ele pessoalmente há muitos anos atrás. Mudanças ministeriais na vida dele. E o anjo trouxe uma mensagem da parte do Senhor. Eu estou mudando a unção do seu ministério. Antes, ele ficava preocupado em preparar a mensagem, aquela preocupação normal que a gente tem para entregar uma ministração. Um temor diante de Deus, o cuidado, a prudência e tudo mais. Hoje, ele não sabe se vai pregar. A mensagem está pronta. A mensagem está pronta, porque isso é da parte do homem, ok? Mas ele não sabe o que o Espírito Santo vai fazer quando ele vai a uma igreja para ministrar. Ou seja, ele aprendeu uma coisa que não adianta passar na frente do mestre. É a hora que o mestre libera, aí sim você vai entregar aquilo que você tem para fazer. Isso é um aprendizado. Então, essa espera é a espera da unção, do que o Espírito Santo quer fazer através da tua vida numa determinada situação. Mas isso exige
intimidade com o Espírito Santo, isso exige temor no coração, isso exige sensibilidade. Então é mais do que a nossa disciplina de querer fazer as coisas bem feito, claro. Mas além do bem feito está o mover da unção, que está acima. Então essa espera ela não é passiva, mas ela é algo que você precisa da sinalização do Espírito Santo. E enquanto isso você vai se fortalecendo na fé, adorando o Senhor, servindo ao Senhor e confessando a promessa. Porque senão, com o passar do tempo, você vai esmorecendo, aquilo vai dando uma tremura no coração e você não pode deixar que essa pressão seja usada pelo diabo, no sentido de apressar uma decisão na tua vida. Ok? Então, eu estou falando disso. Esse assunto que nós trouxemos aqui, ele tem esse sentido. Esperar no Senhor pode ter várias implicações. Por exemplo, Jesus orando, ele disse: passe de mim, se possível, esse cálice, mas que não seja conforme a minha vontade, mas sim conforme a tua. Nesse caso, Jesus não tinha como mudar o plano redentivo. Seja feito como tu queres. Eu estou aqui como canal de obediência. É uma situação. Mas tem aquele caso da mulher cananeia com uma filha endemoniada e ela pediu ajuda ao Senhor. E o Senhor falou: não, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Mas ela insistiu, mesmo os discípulos querendo botar ela para correr, mesmo Jesus ali, assim, colocando o sentido da sua missão, ela não abriu mão. Ela falou assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus parou na hora. Ele falou: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Olha aí, é uma outra situação. Então nós temos que ter assim sensibilidade para entender qual o sentido do verbo esperar no contexto em que você está. Ok? São situações diferentes. Também trago aqui aquela passagem de Salmos 139, versículos 23 e 24, quando Davi ora ao Senhor e diz: vê se há algum caminho mau no meu coração. Ou seja, ele está pedindo para que Deus santifique o seu coração, santifique os seus desejos, para que ele não faça uma oração incorreta, errada. Então tem isso também, um outro sentido de você se colocar diante de Deus, esperando algo de Deus através de uma petição, de uma oração. Ok? Então nós temos várias situações e eu quero ver aqui no Salmos 37, e aí nós estamos encerrando, 37, versículos 4 e 5. Uma outra vertente da mesma questão, Salmos 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deus olha para o coração de um adorador, daquele que se consagra, se rende ao Senhor. Está com o coração prostrado diante do Senhor.
Um coração aquebrantado Deus não despreza. É o coração do adorador. Às vezes, você nem precisa abrir a boca para orar. Deus atende às suas necessidades. São aspectos da mesma questão que a gente trouxe aqui. Ok? Que você medite nessas coisas, tenha sensibilidade para perceber esses vários ângulos da mesma questão e tenha uma conversa íntima com o Espírito Santo, no sentido dele trazer entendimento ao teu coração com relação às coisas que você tem pedido ou das iniciativas que você tem tomado na vida. Será que eu estou obedecendo a Deus? Será que é isso mesmo que Ele quer de mim? Agora é a hora, é o tempo? Enfim, aquela questão de você buscar a face do Todo-Poderoso, pedindo direção na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.